Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. E nesta manhã estamos mais uma vez felizes porque podemos estar juntos para mais um culto. Eu não sei vocês, mas estou morrendo de saudade, né, do nosso tempo junto, de nosso culto presencial. Mas por causa dessa pandemia, né, e logo vai fazer um ano, infelizmente a gente não pode se reunir. Mas de qualquer jeito nós temos ainda o privilégio de nos reunirmos, mesmo virtualmente. E nesta manhã eu queria compartilhar um trecho da palavra de Deus registrado no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 7. E a palavra diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus.
Meus irmãos, nesta manhã eu queria compartilhar esse trecho porque, de alguma forma, Deus tocou no meu coração e queria voltar um pouco no tempo, né, lá em Gênesis, só para lembrar quando Deus criou, né, a humanidade, ele pegou o pó da terra, soprou na narina e o homem se tornou um ser vivente. E disse Deus também que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Talvez na criação a gente não tenha noção do que significa ser criado à imagem e à semelhança. Depois, com o advento do pecado, né, a humanidade toda se afastou de Deus e nós herdamos essa natureza pecaminosa, porém a gente perdeu, então, essa noção do que seria ser a imagem e semelhança. Mas Deus deixou, desde aquela época, algo dentro de nós, quando Ele colocou o Espírito dele dentro de nós. É como se dentro de nós, apesar de a gente não saber a nossa verdadeira identidade, a gente tivesse ânsia, o interesse de saber quem verdadeiramente somos. O tempo se passou, né? E esse trecho registrado em Gálatas, ele conta uma história, Paulo conta uma história, né, de como se um pai que, ao sair da viagem, né, ele tem alguns filhos, e ele deixou esses filhos no orfanato aos cuidados de tutores, curadores. E nesse orfanato existem regras e leis muito rígidas, a ponto de que essas crianças eles não têm liberdade de viver como uma criança. E essas crianças, quando olhava para a janela, né, via as outras crianças brincando e fica sonhando, né, no futuro, ele não sabe quem é o pai dele, que alguém viria resgatá-lo. Então, esse trecho da palavra, mais ou menos, faz uma analogia a relação, né, da nossa natureza terrena e da nossa natureza celestial, quem verdadeiramente somos, né? Então, Paulo escreve aqui que num determinado tempo, né, esse pai, ele volta para resgatar os filhos. E antes de voltar, existe um preço a ser pago. Esse orfanato exige, né, o pagamento de um preço. Para isso, então, ele envia o filho dele, pagando esse preço que é exigido, né, por esse orfanato, né? Mas não só isso, né? Uma vez pago, ainda essa criança teria que esperar um tempo até que o pai viesse buscar. Enquanto isso, envia um mensageiro, né, que vem e fala diretamente a esse filho: filho, agora só mais um pouco, o papai já está voltando. Tá? Mas enquanto isso, só para você saber, você já não é mais escravo, você é um filho de Deus e você tem que viver como um filho de Deus. Tá? Então, sobre essa situação que nós vivemos hoje, tá? Muitas vezes passamos por esse mundo, nós fomos criados, nós crescemos, trabalhamos, criamos família, fazemos muitas coisas, né? Passamos momentos difíceis, momentos de felicidades também, porém a gente não sabe exatamente qual a nossa essência e qual a natureza e por que nós fomos criados. Então esse trecho nos traz a memória, aquilo que nos traz esperança, de que em pouco tempo Deus voltará, irá nos resgatar. Então independe do sofrimento, dos problemas que nós temos nesse mundo. Tá? Tudo isso um dia terá fim. Então nós podemos viver agora com um objetivo claro, um objetivo de saber e resgatar a nossa verdadeira identidade. Então, com alegria nesta manhã, uma vez lembrando disso, vamos mais uma vez louvar a Deus, esse Pai que nós não conhecemos ainda pessoalmente, mas sabemos no íntimo do nosso coração, que nos ama profundamente, né? E não nos abandonou e que irá um dia nos buscar. Então, com espírito de alegria, vamos louvar a Deus nesta manhã. Bom dia.
Louvemos ao nosso Deus. Louvemos, lembrando que nós conhecemos um grande amigo. O nome dele é Jesus. Ele é filho de nosso Deus. E ele veio para nos resgatar. Nele a gente pode confiar. Ele é o Filho do Criador. Nós louvamos ao Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, e tudo que acontece Ele conhece. Que o nosso sofrimento temporário não nos seguem e impeçam a gente de enxergar o grande amor dele, infinito amor dele. Que possamos ser gratos, contando todas as bênçãos de Deus que Ele já fez por nós. Louvemos a Deus cantando, exteriorizando nossa gratidão, com o coração cheios de alegria. Louvemos a Deus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai.
pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia no seu Salvador vai ver-o sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me,
Eu sei que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios sem jamais um dia conheceu. Mas Deus, somente é Deus, somente Deus, domina todo o universo. Que a voz da criação se erga para louvor somente a Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Sei que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios sem jamais um dia conhecer. Mas Deus, somente é Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para louvor somente a Deus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, por cada vida aqui e principalmente pela tua presença em nós, ó Deus. Nós queremos te agradecer, entrar na tua presença, mais uma vez com espírito de louvor, de adoração, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom e que o Senhor nos ama profundamente. Nós queremos entrar na tua presença somente com esse propósito, ó Deus. E como prova, Senhor, da nossa gratidão, diante da tua presença, trazemos, Senhor, diante do teu altar, oferta de nossas vidas, ó Deus. Em nossas vidas, ó Senhor, que o Senhor tem liberdade de sondar as profundezas de cada um de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor nos criou e sabe a nossa essência. Ó Deus, que realmente em nossas vidas exista verdade, existam coisas que te agradam, ó Deus. Deus, nós sabemos que a humanidade e muitos de nós, por questão dessa pandemia, passa por dificuldades. Alguns perderam entes queridos, alguns de nós perderam emprego. Nós temos, Senhor, a nossa ainda natureza pecaminosa, que diariamente nos
nos influencia no nosso pensamento, nas nossas decisões, ó Deus. Mas sabemos que tudo isso, Senhor, faz parte de um grande plano. Porque nós estamos aqui com o propósito de nós aprendermos através da experiência da vida, que na verdade é um presente. E que enquanto estamos aqui nesse mundo, temos sofrimento, nós temos alegria, nós temos tudo isso que é uma fase passageira, é uma fase que nós sabemos que um dia tudo isso passará. E sabemos que o Senhor nos ama profundamente porque o Senhor enviou o teu Filho, para que realmente, através daquela cruz, e o nosso pecado possa ser sanado, as nossas dívidas, Senhor, ela possa ser resgatada. E por meio da fé, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor, por amor, enviou o Teu Filho para morrer naquela cruz por cada um de nós. Então, nessa manhã, mais uma vez, redimido, Senhor, e sabendo, Senhor, que nós podemos ter acesso diante ao Teu trono. Queremos, Senhor, com alegria, Te louvar, trazer à memória aquilo que realmente nos traz esperança e entrar na Tua presença mais uma vez com espírito de louvor e de gratidão. Esteja com cada um de nós, especialmente com a ministra Linda, que irá Te representar, ó Deus. Que o Senhor fale através da boca dela e toque cada um de nós individualmente, para que a palavra seja viva em nossos corações. Então, mais uma vez, nós Te agradecemos e oramos. Tudo isso em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor. Agora vamos ler um trecho na palavra de Deus, registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 22 a 31. Versículo 22 a 31. E a palavra aqui diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bom, nesse momento, então, vamos convidar a ministra Linda para nos trazer a palavra de Deus, cujo tema é Sabe a loucura de Deus. Bom dia, querida igreja. Nós nos encontramos assim, mais uma vez, neste culto, à distância, de modo remoto. Talvez hoje, por causa do agravamento da situação aqui no nosso estado, alguns estejam com o coração mais aflito, mas que a palavra do Senhor, nesta manhã, seja consolo, renove nossas forças e a nossa confiança nesse Senhor que é rocha, nesse Senhor que não perdeu o controle da situação, nesse Senhor em quem nós podemos encontrar o nosso consolo, a nossa confiança
e o motivo do nosso louvor também nesta manhã. O texto que eu trouxe hoje, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 31, e que já foi lido, é um texto que vai nos ajudar aqui no nosso estudo de Apocalipse, que continuamos nesta manhã. Então, esse texto ele vai nos ajudar a compreender e trazer para a aplicação prática as palavras que encontramos nas cartas que foram enviadas às igrejas de Esmirna e Filadélfia. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ele registra cartas que foram enviadas para 7 igrejas. São cartas que têm estrutura semelhante, que começam com uma apresentação, tem uma exortação ou repreensão e que terminam com uma promessa. De todas essas cartas, de todas essas igrejas que foram as suas destinatárias, nós vemos que 2 receberam apenas elogios. E são essas 2 que eu trago para a nossa reflexão desta manhã. São as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Eu trouxe aqui um quadro comparativo para te ajudar a visualizar o conteúdo dessas 2 cartas, tá? Que está no capítulo 2 e no capítulo 3 aí. Então vamos ver, né? Para a igreja de Esmirna, então, o Senhor vai se apresentar, né? Jesus vai se apresentar como o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Para a igreja de Filadélfia, nós vemos o Senhor se apresentando como o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O sofrimento que Esmirna estava enfrentando era aflições, pobreza, calúnia e perseguição. A igreja de Filadélfia também estava sofrendo perseguição e provação, mas ela vai ser consolada porque o Senhor diz que ela tem pouca força. O elogio e a exortação que a igreja de Esmirna recebe é a de que ela é rica, apesar de ser pobre, né? O Senhor diz para ela não ter medo e para que ela seja fiel até a morte. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer: conheço suas obras, eu sei que você guardou a minha palavra, eu sei que você perseverou e que fará dela coluna do santuário. O que nos chama a atenção nesse comparativo são os paradoxos. E são esses paradoxos que nos remetem às palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, desse texto, então, que nós lemos nesta manhã. A igreja de Esmirna, por exemplo, o Senhor diz: você é pobre, mas é rica. E a igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer: você tem pouca força, mas eu vou fazer você coluna no santuário. Coluna no santuário é, sem dúvidas, referência aí à força. Esse claro paradoxo, então, ele é muito semelhante, né? Ele ilustra aquilo que Paulo está nos dizendo aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do versículo 22. Paulo nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens e que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Paulo diz que o parâmetro, o conceito, a referência de força e fraqueza são diferentes para Deus e para os homens. Então, nós vamos observar ali, nos casos de Esmirna e Filadélfia, esses 2 fatores, o de suas fraquezas e de suas forças. No caso de Esmirna, provavelmente a pobreza desses esmirnianos havia sido causada pelo confisco de propriedades por bandos hostis. Bandos hostis ao fato de eles serem crentes, ao fato de eles serem cristãos, ao fato de eles crerem e pregarem o Evangelho de Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes explica que a pobreza dos crentes era causada por 3 razões principais. A primeira era porque os crentes eram de uma classe social mais pobre, alguns deles eram escravos. A segunda razão é que os crentes eram saqueados e seus bens tomados por perseguidores, como nós falamos, né? Então era uma espécie de bullying que eles sofriam por causa da sua fé. E a terceira razão é que os crentes perdiam lucros fáceis por causa de sua recusa em participar de práticas corruptas. Então, a partir da sua decisão de seguir e servir a Cristo como Senhor,
esses crentes deixaram de participar de práticas de negócios que eram evidentemente corruptos e com isso sofreram perdas e privações. E além desse prejuízo material, a igreja de Esmirna também sofria difamação e calúnia. Eles eram acusados falsamente de diversas questões. A esses discípulos fiéis, o Senhor vai se revelar como aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quando ele se apresenta assim, ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que morreu, mas que tornou a viver, Jesus está falando do seu próprio sofrimento. Ele está falando, olha para mim, eu também morri, eu também sofri privação, eu também sofri aflições, eu fui injustiçado, eu fui caluniado, tudo isso que você está sofrendo aí por causa de mim, eu sofri por tudo isso antes. Mas olha, eu venci a morte. Todos aqueles prejuízos, todos aqueles sofrimentos não foram o fim da minha história, porque eu venci e eu ressuscitei. Então agora comigo, em mim, essas aflições, sofrimentos e até mesmo a morte que você possa sofrer por causa da sua fidelidade a mim, em mim você também vai vencer todas essas coisas. E você vai poder ressuscitar comigo ali no último dia. E é sobre isso que Paulo vai nos falar em Romanos capítulo 6, versículo 5. Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em outras palavras, quando eles estão vivendo ali a igreja de Esmirna, aquele sofrimento, e talvez isso seja uma realidade para você hoje. Por causa da sua fé, você diz não a determinadas práticas, você diz não a determinados negócios. Por causa da sua fé, talvez você esteja sofrendo prejuízo, calúnia, algum tipo de perseguição. Por causa da sua fé, talvez você tenha perdido alguns amigos. Então, por causa da sua fé, você está sofrendo. Você é considerado como pobre, como a igreja de Esmirna. Então, a nós, o Senhor está se revelando como aquele que já passou por todas essas coisas e as venceu. E Ele está dizendo, permaneça em mim, continua comigo, porque o fim dessa história vai ser o fim que eu trouxe através da cruz, que é a ressurreição, que é o agrado do Pai, que é a vida e a vida eterna. É por isso então que o Senhor vai dizer aos crentes da igreja de Esmirna, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Como que o Senhor pode nos dizer para sermos fiéis até a morte? Ele está nos dizendo aquilo que Ele já havia nos dito a respeito do custo do discipulado. Se nós perdermos a nossa vida por causa dele, nós teremos a vida verdadeira, a vida eterna. Mas se por outro lado, nós estivermos preocupados em manter as nossas vidas aqui nessa terra, então nós a perderemos. É disso que Paulo está nos falando aqui, a respeito da loucura de Deus, que é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus, que é mais forte que a força do homem. Porque esse Cristo crucificado, que é o Senhor que nós servimos, essa mensagem desse Cristo crucificado foi escândalo para os judeus que esperavam um Messias que fosse imponente. Em outras palavras, a sabedoria desse mundo, ela prega que o cristão, que Deus tem que abençoar o cristão, que o cristão não pode ter falta, que se o cristão está sofrendo, é porque alguma coisa está errada ali na sua relação com o Senhor. Essa é a sabedoria humana. Então, o Cristo, Ele mesmo, quando Ele vem a essa terra e Ele sofre e Ele é morto, Ele está dizendo, a sabedoria de vocês está errada. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que manifesta o seu amor, a sua graça, que traz redenção para a humanidade através do sofrimento, através da humilhação, através da morte. Mas a sabedoria humana não quer aceitar essa mensagem. Por quê? Significa que ela também precisa se submeter a tudo aquilo. Pois é. E é aí então que nós vemos essa distinção entre aqueles que buscam a sabedoria
e o poder que esta terra pode oferecer, e aqueles então que confiam e se submetem à sabedoria e à fraqueza de Deus, porque sabem que quando nele somos fracos, é que então somos feitos fortes. No caso da Filadélfia, a igreja de Filadélfia é uma igreja que tinha pouca força, é o que o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 nos diz. O Stott comenta que os terremotos eram frequentes ali, então muitos habitantes haviam abandonado a cidade em busca de locais seguros. Era uma igreja perseguida, versículo 9, e provavelmente sua fraqueza está ali associada à pobreza e à pouca influência social ou política. A esta igreja, o Senhor se revela como aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. Então, como uma igreja fraca, pequena, pobre e sem influência, ela podia se sentir intimidada por outros grupos, por aqueles que os perseguiam, por outros ditos crentes, mas que coadunavam com corrupção, com idolatria, que não eram fiéis ao Senhor. E talvez eles pudessem ter tido aquela crise, talvez tivessem sentido abalados, até mesmo como Esmirna. Puxa, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas a minha fidelidade não tem me blindado dos sofrimentos. Eu tenho sido fiel ao Senhor, mas parece que a privação, a falta tem aumentado e não diminuído. Puxa, será que eu estou no caminho certo? Porque eu olho para o lado, os ímpios, os pecadores estão prosperando. Esse foi também o clamor do salmista, né? E do sábio ali em Provérbios e Eclesiastes. Será que eu estou no caminho certo? Porque esse caminho que eu acho que é o certo, esse Senhor que eu estou seguindo, que eu acredito que seja o verdadeiro, esse caminho está me custando. Está me custando reconhecimento aqui nessa terra, está me custando conforto aqui nessa terra, está me custando bens materiais aqui nessa terra. Pois é. Mas Jesus já havia nos ensinado a respeito disso. Nas parábolas do reino de Deus, o que ele nos conta? Que o reino é como um tesouro que a gente, quando encontra, a gente fala, eu vou vender tudo, eu vou deixar tudo, vale a pena, eu vou amar esse tesouro, eu vou dar a minha vida por esse tesouro, que é o reino de Deus. Então o que essa pessoa faz? Ela vende tudo o que ela tem para poder ter aquele tesouro. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para servir a dois senhores, somente a um. E aí, porque Jesus sabe que é difícil você se manter fiel, é difícil você prosseguir nesse caminho que tem exigido de você fidelidade, que tem exigido de você dizer não à corrupção, dizer não aos relacionamentos que você sabe que não agradam a Deus, dizer sim à disciplina, ao compromisso, ao serviço, ao sacrifício, porque o Senhor sabe que não é fácil. É que Ele diz, vem comigo. Eu sou aquele Cristo que foi crucificado. Eu vivenciei todos esses sofrimentos, mas eu venci. E agora para a igreja de Filadélfia ele está dizendo, e eu agora tenho a chave de Davi. Isso significa que ele tem o acesso ao reino davídico, né? Que é o reino messiânico, que é o reino de Deus. Isso aqui, em outras palavras, é Jesus dizendo, vem comigo que agora eu posso ser o seu Salvador. Eu sou o acesso ao reino de Deus, ao Pai. Eu sou, como Ele já havia nos dito, o caminho, a verdade e a vida. Vem comigo que você vai ter e encontrar em mim a salvação. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 7. O conteúdo, então, dessas duas cartas é como que uma síntese, né, daquilo que Jesus já havia nos ensinado a respeito do discipulado. Então, quando nós olhamos ali em Lucas capítulo 14, versículos 26, a partir do versículo 26, nós vemos que Jesus declarou que para ser seu discípulo, precisamos amá-lo mais do que a qualquer outra pessoa e mais do que a nossa própria vida. Então o discípulo fiel do Senhor é aquele que não teme nem mesmo a morte. É aquele que vai dizer, eu vou ser fiel ao Senhor. O que isso vai me custar? A minha vida? Então vai. Vai porque eu não vou negar o meu Senhor. Ele não teme porque ele sabe que a morte física não é o fim. É a sabedoria de Deus. Que é loucura
para os homens. Agora, o que o Senhor Deus está considerando como loucura? Que os homens consideram como sabedoria? Você correr, investir, sacrificar relacionamentos, sacrificar a sua vida em busca do acúmulo de riquezas aqui materiais nessa terra, em busca do conforto, sabe? Aquela insegurança, tendo que acumular, tendo que se apegar, relacionamentos doentios em busca de satisfazer a nossa carência que somente Deus pode suprir. Isso que parece ser sabedoria para os homens, Deus olha e fala, é loucura. É loucura porque você pode acumular, mas se amanhã eu te chamar, de que vai adiantar esse celeiro cheio? De que vai adiantar tudo isso que você acumulou? Porque você se desgasta, porque você mata, porque você rompe com pessoas para acumular aquilo que não pode te dar salvação. Para acumular aquilo que não vai te dar a vida eterna, né? Que vai passar, que vai ser corroído, que vai passar. Deus está dizendo, isso daí é loucura para mim. A verdadeira sabedoria é você dizer, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante das tempestades, mesmo diante de todo o sofrimento e até mesmo diante da morte, você dizer, tudo bem, a minha confiança está no Senhor. Eu vou continuar investindo a minha vida, eu vou continuar sendo fiel. As decisões que eu vou continuar tomando vão ser orientadas pelo reino de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para salvar pessoas, porque é isso que vai permanecer. Mas assim como nos tempos de Jesus, hoje, a nossa expectativa, assim como os religiosos daquela época, tinham a expectativa de um Messias epopeico, né, um herói, aquele que fosse estabelecer o reino de Deus já de imediato aqui nessa terra, nós também temos a expectativa que nos faz fabricar, né, ídolos, deuses, que sejam populares e que recompensem os seus seguidores com aquilo que este mundo considera como valor. E nesse sentido, os testemunhos que acabam tendo mais impacto, ou servindo de inspiração, são aqueles que contam reviravoltas, que acreditam conquistas materiais a Deus, ou que pretendem honrá-lo por feitos que ganham visibilidade. Por outro lado, aqueles feitos que não têm visibilidade, aquelas vidas que não têm um aparente ganho material, acabam não tendo tanta popularidade. Mas a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens. O Jesus revelado nos evangelhos e aqui em Apocalipse não é aquele que vem imponente para reinar, para trazer riqueza para os seus discípulos. Ele é apresentado como o Cordeiro que foi morto. É o Deus que se humilhou e tomou a forma de servo. É o Senhor que foi obediente e fiel ao Pai até a morte. E nós, como discípulos desse Senhor, como discípulos e mensageiros dessa mensagem do Cristo crucificado, que é loucura para os homens, mas que é a sabedoria de Deus, porque foi o poder de Deus para nos salvar, como nós que somos discípulos desse Senhor podemos esperar uma vida diferente? Jesus já falou que se Ele sofreu, nós também vamos sofrer. Que se Ele foi perseguido e nós o seguimos, nós também seremos perseguidos. Se Ele foi incompreendido e tido como louco, nós também seremos incompreendidos e tidos como louco deste mundo. Mas, afinal, a opinião de quem importa? A quem estamos nos esforçando para agradar? Este mundo, cuja sabedoria Deus considera como loucura? Ou a Deus, que talvez possa ser considerado louco e fraco para este mundo, mas em quem de fato está a sabedoria perfeita e a força e o poder que dão vida. Foi por meio da morte e da humilhação que o nosso Deus providenciou redenção e salvação eterna. E esta mensagem de amor incondicional é a sabedoria que deve orientar as nossas vidas.
Afinal, essas nossas vidas aqui não são o fim. Se, como as igrejas de Esmirna e Filadélfia, você tem sofrido a rejeição deste mundo dominado por Satanás, se o caminho do discipulado da cruz tem parecido ser oposto ao fluxo natural deste mundo separado de Deus, se porque você tem escolhido ser fiel ao Senhor, você tem sofrido aflições e perdas, então você é como aquele que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, a maioria, que segundo os padrões humanos, pode não ser considerada sábia, nem poderosa e nem de nobre nascimento. Mas Deus escolheu estes, olha o que ele diz nos versículos seguintes, versículo 27 a 29. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Depois, quando tudo isso passar, a gente vai ser recompensado, a gente vai ser glorificado, mas a gente vai poder também, sabe o quê? Glorificar o nosso Deus e dizer, foi por causa dele, é por causa dele, porque em mim é isso. Eu sou como Esmirna, pobre. Eu sou como Filadélfia, fraca. Sim, é isso que eu sou. Eu sou sim alvo de retaliação, de perseguição. Eu sofro sim com as privações, porque eu sou de carne, eu sou fraco, né? Eu dependo, eu sou apegado a todas essas riquezas. Eu sofro quando eu não as tenho, aqui vivendo nesse mundo que é dominado e que adora todas essas riquezas. Mas eu permaneci fiel por causa do Senhor que foi fiel a mim. Ele me sustentou com o seu maná, com a sua palavra, com a sua presença e assim, na prática, a nossa vida pode glorificar o Senhor. E se todos nós caminharmos assim em fidelidade ao nosso Deus, então seremos como aquela noiva que está preparada, que vai se preparando, que enfrenta as perseguições, todo tipo de sofrimento, mas que jamais dá as mãos à mentira, ao engano, ao evangelho distorcido. Somos como aqueles que creem e pregam, sim, um Cristo crucificado, aquele que foi exaltado porque se humilhou, aquele que trouxe vida porque se submeteu à morte, aquele que sim, amou a Deus mais do que a sua própria vida e que por isso encontrou a vida nele. Se continuarmos sendo fiéis à pregação e à fé nesse Cristo, então nele nós vamos encontrar sabedoria e poder. Vamos encontrar a salvação e seremos então como a noiva que está preparada, que agrada o noivo, como aquela que é fiel. Aquele que morreu nos exorta a sermos fiéis até a morte. Pois assim como ele venceu a morte e ressuscitou, assim também ressuscitaremos com ele no último dia. O discípulo, o servo que é fiel ao Senhor, que conhece o seu Senhor, que imita o seu Senhor, é aquele que é inabalável, porque ele não teme nem mesmo a morte. Porque diante da morte ele vai dizer assim, essa morte é a morte que o meu Senhor enfrentou e venceu. Então nem mesmo a morte pode intimidá-lo. E o Senhor é aquele que é detentor da chave do reino de Deus, da salvação. Ele nos exorta a permanecermos fiéis, pois seremos feitos fortes e firmes como coluna do santuário. Que esta palavra do Senhor seja consolo e orientação para todos nós. Que você possa permanecer fiel ali, nessa decisão de não negar o nome do Senhor, de não aceitar o evangelho que fala de um Deus que está ali ao nosso benefício, um Deus que tem de me abençoar, um Deus que tem de me blindar dos sofrimentos, que você não deixe o diabo te enganar, te ameaçar, que as mentiras que Satanás tem trazido, dizendo, olha, tá vendo? Cadê o seu Deus, né? Então, afinal de contas, se você é fiel, por que você está passando por tudo isso? Por que você está sofrendo tudo aquilo? Que todas essas mentiras de Satanás sejam desmascaradas.
que você possa se ver ali no quadro da igreja de Esmirna, no quadro da igreja de Filadélfia, que eram pobres, que eram fracas, que não tinham influência ali social ou política, que eram perseguidas, que eram bulinadas, que estavam sofrendo toda sorte de calúnias, até de privação material, inclusive, mas que permaneceram fiéis, que não negaram o Senhor até o fim. E a palavra diz que essas perseguições contra os santos vão aumentar com o fim dos tempos, que as provações, elas se tornarão mais fortes. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Que todas as mentiras de Satanás em relação ao amor de Deus por você, ao caráter de bondade, ao poder e soberania, sejam desmascaradas através da palavra do Senhor nesta manhã, e que você possa se lembrar que aquilo que é considerado sabedoria, poder, força aqui neste mundo, são loucura para Deus. E que a sabedoria de Deus, o poder de Deus, foram consumados através de um Deus que se fez carne, que se humilhou, que foi humilde e que serviu. Que Ele seja modelo e inspiração de vida para nós. Então que você continue sendo fiel nesse sentido, sendo humilde, se humilhando, servindo, oferecendo a sua vida em favor do outro, ainda que isso pareça ser fraqueza, que isso pareça ser loucura, que isso não pareça ser a decisão mais sábia, continue imitando o nosso Senhor, para encontrar nele a sabedoria de Deus, para encontrar nele o poder para a salvação. Feche os seus olhos, vamos ter um minuto de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é esse Deus cuja sabedoria é loucura para os homens, mas é de fato o poder para a salvação e para a nossa salvação. Que esse Jesus, esse Cristo crucificado, que foi escândalo para os judeus, seja o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso padrão, a nossa inspiração, para que a gente, a tua igreja, possa continuar sendo fiel a ti, te imitando em humildade, em compromisso, em sacrifício, em serviço, que a gente possa continuar vivendo a sua sabedoria, querido Deus Pai. Que o Senhor fortaleça a sua igreja, especialmente aqueles que têm de fato enfrentado sofrimentos e privações por causa da sua fé, e que eles possam encontrar no Senhor o consolo, a motivação, a força para permanecer fiéis ao Senhor. E assim como a igreja de Filadélfia e Esmirna, nós possamos também ser encontradas como igrejas que vão ser elogiadas por ti, por terem permanecido fiéis, mesmo em meio às tribulações, e que assim o Senhor seja grandemente glorificado. Dá-nos, Pai, dessa sua sabedoria dos céus, que é loucura para os homens, mas que é poder para a salvação. Que sejamos nós salvos primeiro, e que sejamos, através do nosso testemunho, poder para salvar aqueles que o Senhor quer salvar através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento da oferta. Na sua tela estará aparecendo os dados bancários da ISP, no qual você poderá estar efetuando suas ofertas através de depósito bancário ou transferência bancária. E aqueles que estão com dificuldades de usar meios digitais para realizar a oferta, pode estar entrando em contato com um de nossos líderes, para que eles possam estar tomando as devidas providências. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar.
Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade da gente poder estar aqui cultuando a Ti. Mas além disso também gostaria de estar consagrando esses dízimos e ofertas em Tuas mãos, Senhor. E eu gostaria de agradecer, Senhor, porque por mais que as dificuldades venham, os problemas venham, eu creio que o Senhor permanece fiel na Tua promessa, Senhor. Eu creio que o Senhor tem cuidado de cada família, não só da ISP, Senhor, mas cada pessoa, Pai, que faz parte do Teu reino e aqueles que são abençoados indiretamente por aqueles que pertencem ao Seu reino, Senhor. Então eu gostaria de, com esse coração de gratidão, Senhor, estar agradecendo pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, Senhor. É isso, Pai. E assim agradeço e oro, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vamos à doxologia. E antes disso, eu gostaria de desejar uma boa semana para todos e que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Obrigado, Linda, pela pregação. E vamos nos colocar em pé. Se vocês puderem, dê as mãos uns para os outros aí, quem não estiver sozinho. E vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. No dia 14 de março, no próximo domingo, a gente vai ter a Assembleia da Igreja. Então, o culto vai ser às 10 horas da manhã. Cada um dos ministérios vai ter o culto às 10 da manhã e às 11h30 vai ser a Assembleia. A Assembleia vai ser virtual, tá bom? Mais detalhes a gente vai receber avisos pelo WhatsApp. Então, Deus abençoe.